Um milionário cego desperta em um lixão, ferido e sem memória, até ser resgatado por uma menina pobre. Enquanto tenta entender quem é, encontra acolhimento em uma família simples e decide sacrificar seu relógio valioso para salvá-los. Ao recuperar suas lembranças, retorna à antiga vida não por vingança, mas para encarar a verdade com um novo coração. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O calor era sufocante. Não aquele calor limpo do verão na praia, mas sim uma quentura pegajosa que carregava o cheiro azedo da decomposição. Rodrigo Almeida não sabia onde estava. Não sabia sequer quem era. Sua consciência emergia aos poucos, como alguém que sobe de águas profundas e turvas, lutando para encontrar a superfície. Cada movimento do corpo trazia uma dor aguda, um lembrete de que algo terrível havia acontecido. Ele tentou abrir os olhos, mas o que conseguiu enxergar foi um borrão avermelhado, como se o mundo inteiro estivesse coberto por um véu de sangue e fogo. A luz do entardecer atravessava sua visão comprometida, criando formas distorcidas que dançavam sem sentido. Rodrigo sempre fora cego, mas nunca assim. Sua cegueira era uma companheira antiga, conhecida, algo com o qual havia aprendido a viver. Mas agora, além da escuridão habitual, havia confusão, desorientação e um terror silencioso que subia pela garganta. O chão sob suas mãos era irregular e úmido, plástico rasgado, papelão encharcado, algo viscoso que ele preferiu não identificar. O ar estava carregado de moscas. Ele podia ouvi-las zumbindo ao redor, insistentes, famintas. E havia outro som também, um som que fez seu coração disparar. O grasnado rouco dos urubus. Estavam próximos, muito próximos. Rodrigo tentou se mover, mas suas pernas não respondiam direito. Uma náusea violenta subiu do estômago, e ele virou a cabeça para o lado, cuspindo um líquido amargo que queimava a garganta. Fragmentos de pensamento atravessavam sua mente como faíscas soltas. Uma taça. O brilho dourado de um líquido. Risadas. Uma voz familiar dizendo algo que ele não conseguia lembrar. E depois, nada. Um buraco negro, onde deveria haver memória. Onde eu estou, pensou ele, tentando controlar o pânico que crescia. O que aconteceu comigo? Foi quando ouviu os passos, leves, quase imperceptíveis entre o barulho das moscas e dos urubus. Passos descalços sobre o lixo. Rodrigo congelou, todos os músculos tensos, o instinto de sobrevivência falando mais alto que a razão. Quem quer que fosse, estava se aproximando. A voz que veio a seguir era fina, infantil, mas carregava uma determinação que surpreendeu. "Moço, o senhor está vivo?" Rodrigo tentou responder, mas sua voz saiu como um rouco sussurro. Eu não sei." A menina se aproximou mais. Ele sentiu uma mão pequena tocar seu ombro com cuidado, como se temesse que ele pudesse quebrar ao menor toque. "O senhor precisa sair daqui. A gangue passa aqui de noite. Se eles acharem o senhor com esse relógio, vão levar tudo." Relógio? Rodrigo levou a mão trêmula ao pulso e, de fato, sentiu o metal frio e pesado de um relógio. Seus dedos percorreram a superfície lisa, reconhecendo o formato caro, o peso significativo. Era ouro. Ouro de verdade. Como alguém como ele, largado num lixão como um objeto descartado, poderia ter algo tão valioso? "Eu não consigo me lembrar", disse ele, a voz falhando. "Não sei o que aconteceu, não sei quem eu sou." A menina ficou em silêncio por um momento, como se processasse aquela informação. "Não importa agora. O senhor tem que levantar. Eu vou ajudar." Ela enfiou o braço sob o dele com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Rodrigo gemeu de dor ao se apoiar nela, mas conseguiu ficar de joelhos. Tudo girava. O cheiro era insuportável, mas a menina não desistiu. "Vamos, moço. Devagar. A gente vai sair daqui." Com esforço, Rodrigo conseguiu ficar de pé. Suas pernas tremiam como galhos finos, ao vento, ameaçando ceder a qualquer momento. A menina o segurou com firmeza, guiando seus passos por entre montanhas de lixo. Ele podia ouvir o farfalhar dos sacos plásticos,
o estalo de garrafas quebradas sob seus pés descalços. Espera, descalços. Ele olhou para baixo, mas sua visão turva não permitia que visse direito. Seus sapatos haviam desaparecido. Quem quer que o tivesse deixado ali não teve piedade alguma. Quanto tempo levou para atravessar aquele mar de detritos, Rodrigo não saberia dizer. Podiam ter sido minutos ou horas. A dor em seu corpo era constante, um zumbido surdo que nunca cessava. Mas a menina seguia em frente, determinada, sussurrando palavras de encorajamento quando ele ameaçava desabar. Finalmente, o cheiro começou a mudar. Ainda era forte, ainda era desagradável, mas era diferente. Cheiro de fumaça de lenha, cheiro de comida sendo preparada, cheiro de vida acontecendo por mais difícil que fosse. A gente tá chegando, disse a menina. Minha avó mora ali na frente. Rodrigo ouviu vozes ao redor, crianças correndo, rindo, o barulho de rádio tocando música sertaneja. O ranger de uma porta velha. Estavam numa comunidade, uma favela, percebeu ele, reconhecendo os sons familiares que qualquer paulistano conhecia, mesmo que nunca tivesse pisado numa. A menina o guiou até uma pequena construção. A porta rangeu ao abrir, e Rodrigo sentiu o cheiro de um ambiente fechado, úmido, mas limpo. Havia um esforço ali, um cuidado, mesmo em meio à pobreza. Vó, a menina chamou. Vó, eu trouxe alguém. Ele precisa de ajuda. Uma voz mais velha, rouca de tanto fumar ou de tanto viver, respondeu com cautela. Isabela, o que foi que você fez agora? Isabela. Então, era esse o nome da menina que o havia salvado. Encontrei ele no lixão, vó. Ele tá todo machucado e não lembra de nada. Rodrigo ouviu passos pesados se aproximando. Sentiu um olhar firme sobre si, mesmo sem poder ver direito. A avó estava avaliando, calculando o risco de trazer um estranho para dentro de casa. Dona, ele começou, a voz fraca, eu não sei o que aconteceu comigo, mas juro que não sou perigoso, só preciso de um lugar para descansar. Só até eu conseguir entender o que houve. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo sentiu que seu destino estava sendo decidido naquele momento. Se a velha o mandasse embora, ele não teria forças para ir longe. Voltaria para o lixão. E lá os urubus terminariam o que alguém havia começado. Entra, a voz finalmente disse, resignada, mas não fria. Mas se eu ver qualquer coisa estranha, você sai na mesma hora. Entendeu? Sim, senhora. Obrigado. Isabela o guiou até um canto do cômodo, onde havia algo que parecia ser um colchão velho no chão. Rodrigo se deixou cair sobre ele, cada músculo do corpo gritando de alívio. A menina trouxe água numa caneca de metal amassada, e ele bebeu como se nunca tivesse provado algo tão bom. A avó se aproximou com uma bacia e panos. Começou a limpar seus ferimentos sem muita cerimônia, mas com um cuidado que revelava anos de experiência, cuidando de gente machucada. Você apanhou feio, ela comentou enquanto limpava um corte na testa dele. Ou caiu de muito alto. Tem sorte de estar vivo. Eu não lembro, Rodrigo repetiu, a frustração evidente na voz. É como se alguém tivesse apagado tudo. A memória volta, a velha disse com a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. Às vezes demora, mas volta. Enquanto isso, você vai ficar quieto aí e se recuperar. Meu nome é Dona Conceição e essa aqui é minha neta Isabela. Rodrigo, ele disse, surpreso com a facilidade com que o nome saiu de sua boca. Meu nome é Rodrigo. Pelo menos isso você lembra, Dona Conceição respondeu com um traço de humor seco. Isabela se sentou perto dele, as pernas dobradas, os olhos curiosos fixos em seu rosto. Moço, por que o senhor tem um relógio tão caro? A menina perguntou com a franqueza típica das crianças. Rodrigo tocou novamente o relógio em seu pulso. Era uma peça pesada, sólida. Mesmo sem memória, ele sabia que aquilo valia uma fortuna. Mais do que a maioria das pessoas daquela comunidade ganharia em anos de trabalho. Eu não sei, respondeu honestamente, mas talvez seja a única pista que eu tenho sobre quem eu era antes. Era, Dona Conceição repetiu, pausando seu trabalho de limpeza. Então você sabe que não é mais. As palavras caíram sobre Rodrigo como pedras. Ela tinha razão.
Quem quer que ele fosse antes, aquela pessoa havia sido deixada para apodrecer num lixão. Aquela pessoa estava morta para o mundo. E ele, agora, era apenas um homem sem passado, sem identidade, dependendo da bondade de estranhos para sobreviver mais um dia. A noite caiu sobre a comunidade, trazendo consigo um frio que contrastava com o calor sufocante do dia. Rodrigo permaneceu deitado no colchão fino, ouvindo os sons da vida acontecendo ao redor. Crianças sendo chamadas para dentro de casa, panelas batendo, conversas em voz alta, música, risadas. Era um mundo completamente diferente de qualquer coisa que ele conseguisse lembrar. Isabela havia preparado um prato de arroz e feijão, simples, mas servido com cuidado. Rodrigo comeu devagar, cada garfada parecendo mais saborosa do que deveria. Havia uma fome nele que ia além do estômago vazio. Era uma fome de conexão, de pertencimento, de ser parte de algo. Dona Conceição se sentou numa cadeira velha, observando-o comer. Amanhã você vai ter que começar a se mexer, ela disse sem rodeios. Não posso sustentar mais uma boca aqui. Se vai ficar, vai ter que ajudar. Rodrigo acenou com a cabeça. Eu vou ajudar, no que precisar. A velha assentiu, satisfeita. Tem água para buscar no poço. Tem lenha para rachar. Tem 1000 coisas para consertar nessa casa. Suas mãos vão aprender, mesmo que nunca tenham feito isso antes. Como a senhora sabe que eu nunca fiz trabalho pesado? Dona Conceição deu uma risada curta. É só olhar para suas mãos, moço. São mãos de quem sempre teve gente fazendo as coisas por ele. Rodrigo olhou para as próprias mãos. Mesmo com a visão turva, conseguia ver que eram mãos finas, bem cuidadas, ou pelo menos tinham sido antes do lixão. Agora estavam arranhadas e sujas, mas ainda delatavam uma vida de conforto. Naquela noite, deitado no colchão fino, Rodrigo tentou forçar a memória a voltar. Fechou os olhos e buscou nas profundezas de sua mente algo, qualquer coisa que fizesse sentido. E foi quando as imagens começaram a vir. Fragmentos primeiro, um salão imenso, com lustres de cristal. Pessoas, vestidas com roupas caras, taças na mão. Ele estava lá, podia sentir. Estava no centro sendo observado. Havia uma mulher ao seu lado. Não conseguia ver o rosto dela, mas sentia a presença. Familiar, íntima, importante. E depois, a taça. Dourada, cheia de um líquido âmbar. Alguém a colocando em sua mão. Uma voz dizendo algo. Um brinde. Risadas. E então, o gosto. Amargo. Estranho. Errado. Rodrigo acordou subitamente, o coração disparado, a respiração ofegante. O que havia acontecido naquele salão? Por que aquela memória trazia consigo uma sensação de traição tão profunda que chegava a doer fisicamente? Ao lado dele, Isabela se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Dona Conceição roncava suavemente no canto oposto do cômodo. Rodrigo se forçou a respirar fundo, a acalmar o coração. As respostas viriam. Tinha que acreditar nisso. As respostas viriam. A manhã chegou trazendo o canto dos galos e o barulho da comunidade despertando. Rodrigo se levantou devagar, cada músculo protestando. Estava rígido e dolorido, mas melhor do que na noite anterior. Dona Conceição já estava de pé, preparando café num fogão improvisado. Bom dia, ela disse sem virar. Tem café e pão. Come e depois vai comigo buscar água. Rodrigo comeu, em silêncio, observando Isabela se arrumar para ir à escola. A menina vestia um uniforme remendado, mas limpo, os cabelos presos num rabo de cavalo apertado. Antes de sair, ela se aproximou dele. Moço, não conta para ninguém do relógio, tá? O pessoal aqui é bom, mas tem uns que não são de confiança. Rodrigo acenou, agradecendo silenciosamente a preocupação dela. Pode deixar. E Isabela, obrigado por me encontrar, por me trazer aqui. Você me salvou. A menina sorriu, um sorriso largo que iluminou o rosto magro. Foi nada. A gente ajuda quem precisa, né? É assim que a avó me ensinou. E com isso ela saiu correndo, a mochila surrada batendo nas costas. Dona Conceição entregou a Rodrigo 2 baldes velhos. Vamos, o poço é ali embaixo.
Você vai aprender hoje como é a vida de verdade. Rodrigo seguiu a velha pelos becos estreitos da comunidade. O sol já estava forte e ele sentiu o calor bater em seu rosto. Pessoas os cumprimentavam pelo caminho, olhando com curiosidade para o homem desconhecido que caminhava ao lado de Dona Conceição. Ele manteve a cabeça baixa, tentando não chamar atenção. O poço era um buraco profundo no chão, cercado por pedras gastas. Havia uma corda e um balde preso nela. Dona Conceição mostrou como descer o balde, esperar encher e puxar de volta. Parecia simples, mas quando Rodrigo tentou, descobriu que era um trabalho árduo. Seus braços tremiam com o esforço, suas mãos não acostumadas escorregavam na corda. Devagar a velha instruía. Não precisa ter pressa. Melhor fazer direito do que rápido e derrubar tudo. Rodrigo puxou o balde, encheu os 2 que havia trazido e começou a caminhada de volta. A água era pesada, muito mais pesada do que ele imaginava. Suas costas doíam, seus ombros ardiam. Mas ele não parou, não reclamou. Havia um orgulho estranho naquilo, uma satisfação em realizar uma tarefa tão simples, mas essencial. De volta à casa, Dona Conceição o colocou para ajudar a consertar uma goteira no teto. Rodrigo subiu numa cadeira cambaleante, tentando pregar uma lona velha sobre o buraco. Suas mãos eram desajeitadas, o martelo pesado e difícil de controlar. Mas aos poucos, com paciência e algumas marteladas erradas, ele conseguiu. Você aprende rápido, Dona Conceição comentou, um traço de aprovação na voz. Talvez você preste para alguma coisa, afinal. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Era um elogio pequeno, mas significava tudo. Os dias começaram a se formar num padrão. Acordar cedo, buscar água, ajudar nos afazeres da casa, conversar com Isabela quando ela voltava da escola, comer o que havia, sempre simples, mas feito com carinho, dormir no colchão fino, ouvindo os sons da comunidade se acalmar. E todas as noites, as memórias vinham, sempre fragmentadas, sempre confusas, mas aos poucos, formando um quadro. Rodrigo começou a lembrar de um nome, Marcela. Era o nome da mulher que estava ao seu lado naquele salão. Marcela, sua esposa. Ele lembrava também de outro nome, Fernando, seu melhor amigo. Ou pelo menos havia sido. As memórias traziam sensações. A taça na mão, o gosto amargo, as risadas que pareciam distantes, e depois, escuridão. Alguém o carregando, o cheiro do lixão. E então, despertar entre urubus. Rodrigo começou a entender o que havia acontecido. Lentamente, dolorosamente, as peças se encaixavam. Ele havia sido envenenado, deixado para apodrecer, descartado como lixo por pessoas que ele confiava. Mas por quê? Essa era a pergunta que o atormentava. Por que Marcela e Fernando fariam isso? O que eles tinham a ganhar? Uma tarde, enquanto ajudava a Dona Conceição a estender roupas no varal improvisado, 2 homens passaram perto da casa. Rodrigo ouviu suas vozes baixas, mas carregadas de intenção. Aquele ali é o cara que a Dona Conceição trouxe, não é? É sim. Dizem que ele tem um relógio de ouro. Será que vale a pena dar uma olhada? Os homens se afastaram, mas a ameaça ficou no ar. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Ele estava colocando Dona Conceição e Isabela em perigo. Sua presença ali, com aquele relógio valioso, era como um farol atraindo problemas. Isabela percebeu a tensão nele quando voltou da escola. Sem dizer nada, ela começou a cantar alto, uma música boba que ele havia ensinado a ela alguns dias antes. Cantou tão alto que os homens que rondavam perto da casa foram embora, irritados com o barulho. Rodrigo entendeu o que a menina estava fazendo. Ela estava protegendo-o do único jeito que podia. Naquela noite ele tomou uma decisão. Não poderia ficar escondido para sempre. Não poderia continuar colocando aquelas 2 mulheres em risco. Mas também não estava pronto ainda. Precisava recuperar totalmente a memória. Precisava entender tudo antes de confrontar o que havia sido feito com ele. O relógio em seu pulso era a chave. Era a prova de quem ele era. E talvez seria também o preço que teria que pagar para proteger as pessoas que o haviam salvado. Rodrigo tocou o metal frio, sentindo o peso dele. Em breve, teria que fazer uma escolha.
Mas por enquanto, naquele momento, naquela casa humilde com goteiras e móveis velhos, ele estava mais vivo do que nunca havia estado. E pela primeira vez, desde que despertara no lixão, Rodrigo Almeida sorriu de verdade. As semanas passaram devagar naquela comunidade que havia se tornado o refúgio improvável de Rodrigo Almeida. Cada dia trazia novas descobertas sobre aquele mundo que ele nunca havia conhecido de verdade, apesar de ter vivido a vida inteira em São Paulo. A cidade que ele lembrava era feita de arranha-céus, restaurantes caros e motoristas particulares. Mas essa São Paulo, a das vielas estreitas e casas apertadas, era completamente diferente. E estranhamente parecia mais real. Rodrigo havia se tornado parte da rotina daquela casa. Acordava antes do sol nascer, ajudava a Dona Conceição a acender o fogão a lenha, preparava o café enquanto a velha separava o uniforme de Isabela. Depois ia buscar água no poço, uma tarefa que suas mãos finas haviam aprendido a executar com eficiência. Os calos que se formaram em suas palmas eram medalhas silenciosas de seu aprendizado. Rodrigo olhava para elas com um orgulho estranho, quase infantil. Eram a prova de que ele era capaz de fazer algo útil, algo real. A memória continuava voltando em pedaços. Algumas noites eram piores que outras. Rodrigo acordava suado, o coração disparado, fragmentos de conversas ecoando em sua mente. Ele lembrava agora de mais detalhes: a mansão onde morava, o cheiro de perfume caro que Marcela usava, a risada grossa de Fernando, sempre presente nas festas, sempre ao seu lado, ou melhor, sempre próximo demais de Marcela. Como ele não havia percebido? Como fora tão cego além da deficiência física? Os sinais estavam todos lá, provavelmente. Os olhares trocados, as conversas que paravam abruptamente quando ele entrava na sala, as viagens de negócios que Fernando fazia e que coincidiam com as ausências de Marcela. Tudo havia estado diante dele, e ele não vira nada. Uma manhã, enquanto consertava a cerca de madeira que cercava a pequena horta de Dona Conceição, Rodrigo ouviu vozes conhecidas. Isabela estava voltando da escola mais cedo que o habitual e vinha acompanhada de outras crianças. Elas conversavam animadamente sobre um trabalho da escola, algo sobre família e histórias de vida. Vó, Isabela chamou ao entrar no quintal. A gente pode usar a sua história para o trabalho da escola? A professora pediu para a gente contar sobre alguém importante na nossa vida. Dona Conceição, que estava peneirando feijão sentada na soleira da porta, deu uma risada curta. Minha história não tem nada de especial, menina. É igual a de todo mundo aqui. Trabalhou a vida toda, criou os filhos sozinha e agora cuida da neta porque a filha foi embora. Isabela se sentou ao lado da avó, os olhos brilhando. Mas eu acho especial, vó. A senhora sempre diz que a gente tem que ajudar os outros, mesmo quando a gente não tem quase nada. Tipo o seu Rodrigo. A senhora trouxe ele para casa, mesmo sem conhecer. Rodrigo parou de martelar, o coração apertando. Ele havia se acostumado tanto com aquela rotina que quase esquecera que não pertencia ali, que era um intruso, um fardo. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento, o rosto enrugado, pensativo. Eu trouxe ele porque era o certo a fazer, Isabela. Sua mãe me ensinou isso antes de ir embora, que a gente pode não ter dinheiro, mas a gente sempre pode ter bondade. E bondade não custa nada. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Ele largou o martelo e se levantou, caminhando até onde as duas estavam. Dona Conceição olhou para ele com aquele jeito direto que ela tinha. Desculpa ter ouvido, Rodrigo disse, a voz embargada, mas eu preciso que vocês saibam que eu sou grato, mais do que posso expressar. Vocês me salvaram, me deram um teto, me trataram como família quando eu não tinha nada. Dona Conceição acenou com a mão, como se afastasse uma mosca. Já chega de sentimentalismo, moço. Você já pagou sua estadia ajudando por aqui. Agora vai terminar aquela cerca antes de escurecer. Mas havia um brilho diferente nos olhos da velha, um calor que ela tentava esconder atrás da rispidez. Rodrigo sorriu e voltou ao trabalho, o coração mais leve. Naquela noite, depois que Isabela dormiu,
e Dona Conceição se recolheu ao seu canto, Rodrigo ficou acordado olhando para o teto cheio de goteiras remendadas. As memórias vinham mais fortes agora, mais claras. Ele lembrava do dia em que conheceu Marcela. Foi numa exposição de arte, um evento beneficente, onde ele havia doado uma quantia significativa. Ela era bonita, charmosa, sabia exatamente o que dizer. E ele, um homem cego desde a infância, acostumado a ser tratado com pena ou condescendência, havia se apaixonado pela forma como ela o tratava como um igual. Ou pelo menos, era isso que ele pensava na época. Fernando tinha sido seu amigo desde a universidade. Estava lá quando Rodrigo herdou a fortuna da família. Estava lá quando ele começou a investir e multiplicar aquele dinheiro. Estava lá em cada conquista, cada celebração. E estava lá quando Rodrigo se casou com Marcela. O melhor homem no casamento. Claro que era. Rodrigo fechou os olhos lutando contra a raiva que queimava em seu peito. Não era só a traição que doía, era a humilhação. O fato de que todos provavelmente sabiam. Os empregados, os sócios, talvez até sua própria filha, Júlia. Esse era o nome dela, sua filha. A lembrança veio como um raio, nítida e dolorosa. Júlia tinha 15 anos quando ele foi descartado no lixão. Uma menina calada, sempre com o celular na mão, sempre distante. Rodrigo havia tentado se aproximar, mas ela construíra muros tão altos que ele desistiu de escalar. Será que Júlia sentia sua falta? Ou tinha acreditado em qualquer história que Marcela e Fernando inventaram sobre seu desaparecimento? O pensamento era insuportável. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com a determinação renovada. Precisava se recuperar completamente. Precisava ficar forte. E então, quando estivesse pronto, voltaria. Não pelos bens, não pela fortuna, mas pela verdade e por justiça. Dona Conceição percebeu a mudança nele. Você está diferente hoje, ela comentou enquanto preparavam o café juntos. Seus pensamentos voltaram para onde você era antes? Rodrigo acenou com a cabeça. Estão voltando. As memórias. E não são boas. A velha pegou 2 canecas velhas e serviu o café preto e forte. Memórias ruins são como espinhos, moço. Quanto mais você mexe, mais dói. Mas se você não tira, vai infeccionar. Eu preciso tirar esses espinhos, Rodrigo disse, bebendo o café quente. Preciso voltar lá. Enfrentar o que aconteceu. Dona Conceição o estudou com aquele olhar penetrante. Você vai mesmo, não é? Vai voltar para aquele mundo de gente rica e seus problemas de gente rica. Não é sobre isso, Rodrigo protestou. É sobre verdade. Sobre não deixar que pessoas ruins saiam impunes. E depois? A velha perguntou. Depois que você der seu grito, conseguir sua vingança, o que vai fazer? Vai voltar a ser quem você era? Rodrigo ficou em silêncio. Era uma boa pergunta. Quem ele seria depois? O homem que foi deixado para apodrecer num lixão? Ou o milionário cego que confiava nas pessoas erradas? Eu não sei, admitiu finalmente. Mas sei que não posso ficar aqui para sempre. Não posso continuar colocando vocês em perigo por causa desse relógio. Dona Conceição bufou. Esse relógio já está aqui há semanas e nada aconteceu. Os homens que rondavam foram embora depois que viram que a Isabela gritava toda vez que eles se aproximavam demais. Você não é tão importante quanto pensa. Rodrigo sorriu apesar da seriedade do momento. Dona Conceição tinha o dom de deflacionar seu ego quando ele inflava demais. Os dias continuaram passando, mas agora com uma urgência diferente. Rodrigo trabalhava mais, ajudava mais como se tentasse pagar uma dívida que nunca conseguiria quitar totalmente. Ele ensinou Isabela a fazer contas mais complicadas para ajudá-la nas lições de casa. Consertou o telhado de mais 3 casas na comunidade. Ajudou um vizinho a instalar uma antena de televisão improvisada. As pessoas começaram a conhecê-lo pelo nome. Seu Rodrigo, o cego que tinha mãos boas para consertar coisas. Rodrigo que sempre tinha um sorriso e uma palavra gentil. Rodrigo que ajudou a Dona Conceição quando ela precisava.
Ele estava se tornando parte daquela comunidade. E isso, de certa forma, assustava mais do que confortava, porque significava mais uma perda quando ele inevitavelmente teria que partir. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Dona Conceição havia saído cedo para fazer faxina na casa de uma família no bairro ao lado. Isabela estava na escola. Rodrigo estava sozinho em casa tentando consertar uma panela que havia furado, quando sentiu uma dor aguda no peito. Não era dor física, era algo pior. Era intuição, era pressentimento. Algo estava errado. Ele largou a panela e saiu para o quintal, a chuva fina molhando seu rosto. O céu estava cinza, pesado, ameaçador. E então ele ouviu. Ao longe, uma gritaria, pessoas correndo, vozes desesperadas. Rodrigo seguiu os sons, seus pés descalços escorregando na lama. Seu coração batia descompassado. Alguma coisa havia acontecido, alguma coisa ruim. Quando chegou à origem do tumulto, encontrou um grupo de pessoas reunidas em frente a uma casa. Uma mulher chorava alto, segurando uma criança nos braços. Um homem gritava por ajuda. E no centro de tudo, desmaiada no chão enlameado, estava Dona Conceição. Rodrigo atravessou a multidão, ajoelhando-se ao lado da velha. Seu rosto estava pálido, os lábios roxos. Ela não estava respirando direito. O que aconteceu? Rodrigo gritou para quem quisesse ouvir. Ela desmaiou do nada, uma mulher respondeu. Estava trabalhando e de repente caiu. Acho que é o coração. Coração. A palavra ecoou na mente de Rodrigo como um sino fúnebre. Dona Conceição tinha problemas cardíacos. Ela havia mencionado uma vez de passagem, mas nunca deu importância. Disse que era coisa de velho e que ia aguentar até quando Deus quisesse. Mas agora, ali, deitada na lama, ela parecia tão frágil, tão pequena, tão humana. Alguém chamou a ambulância? Rodrigo perguntou, a voz desesperada. As pessoas ao redor trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém tinha celular, e mesmo que tivesse, ambulância demora, ou não vem. Não para gente como eles. Rodrigo tomou uma decisão. Me ajudem a levantá-la, ele ordenou. Vou levá-la para o hospital. Moço, você não vai conseguir, um homem disse. O hospital é longe, e você mal consegue enxergar. Eu vou conseguir, Rodrigo disse com uma firmeza que não sabia que possuía. Eu tenho que conseguir. Com a ajuda de 2 homens, Rodrigo levantou. Dona Conceição. Ela era mais leve do que ele esperava, o corpo cansado de uma vida inteira de trabalho pesado. Ele a segurou contra o peito, sentindo a respiração fraca dela contra seu pescoço. Me digam o caminho, ele pediu. Eu vou andando. Vocês vão me guiando. E foi assim que começou a jornada mais longa da vida de Rodrigo. Passo por passo, através da chuva que agora caía forte, ele carregou Dona Conceição. As pessoas da comunidade formaram uma espécie de corrente, cada uma guiando ele por um trecho, passando para a próxima quando cansavam. Vira à esquerda aqui. Cuidado com o buraco. Mais reto. Segue reto. As vozes se misturavam com o som da chuva e os trovões distantes. Rodrigo não sentia o peso nos braços, não sentia a dor nas costas, não sentia nada além da necessidade urgente de salvar aquela mulher que havia lhe dado uma chance quando ele não era nada. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram 40 minutos, eles chegaram ao hospital. Um prédio velho, com paredes descascadas e filas intermináveis. Rodrigo entrou pela porta de emergência, ainda carregando Dona Conceição. Socorro! Ele gritou. Ela precisa de ajuda agora. Os médicos e enfermeiros correram, pegando a velha de seus braços e colocando-a numa maca. Começaram a trabalhar imediatamente, conectando fios, aplicando remédios, gritando termos médicos que Rodrigo não entendia. Ele caiu de joelhos ali mesmo no corredor, tremendo de frio e exaustão. Suas roupas estavam encharcadas, suas mãos tremiam incontrolavelmente. E pela primeira vez desde que acordara no lixão, Rodrigo Almeida chorou. Chorou pela velha que estava lutando pela vida por causa de um coração cansado demais. Chorou por Isabela, que perderia a única família que tinha se Dona Conceição não sobrevivesse. Chorou por si mesmo, por tudo que havia perdido,
e por tudo que estava aprendendo a valorizar tarde demais. Uma enfermeira se aproximou, colocando um cobertor sobre seus ombros. "Você é parente dela?" A mulher perguntou gentilmente. Rodrigo olhou para a enfermeira, os olhos vermelhos. "Sou", ele disse. "Sou família." A enfermeira acenou e se afastou. E naquele momento, Rodrigo percebeu que não estava mentindo. Dona Conceição e Isabela eram sua família agora. Mais do que Marcela jamais foi. Mais do que Fernando jamais poderia ser. Horas se passaram. Rodrigo ficou sentado no corredor frio do hospital, recusando ir embora. Algumas pessoas da comunidade apareceram, trazendo roupas secas e comida. Eles esperaram juntos, uma vigília silenciosa. Foi quase meia-noite quando o médico finalmente apareceu. Um homem jovem, com olheiras profundas e um cansaço que ia além do físico. "A situação dela é grave", ele disse sem rodeios. "O coração está falhando. Ela precisaria de uma cirurgia, exames mais detalhados, internação prolongada. Mas tudo isso custa caro. Vocês têm como pagar?" A pergunta caiu como uma bomba. As pessoas da comunidade olharam umas para as outras, o desespero evidente nos rostos. Ninguém tinha aquele tipo de dinheiro, ninguém. Menos Rodrigo. Ele olhou para o relógio em seu pulso. O ouro brilhava mesmo na luz fraca do hospital. Era pesado. Era valioso. Era a única conexão que ele tinha com sua vida anterior. E valia menos que nada comparado a uma vida. "Eu tenho como pagar", Rodrigo disse, tirando o relógio do pulso. "Isso aqui deve cobrir os custos. E se não for suficiente, encontro uma forma de conseguir mais." O médico olhou para o relógio, os olhos arregalados. Até ele, um médico acostumado a ver de tudo, reconheceu o valor daquele objeto. "Isso é ouro de verdade", ele disse, mais como uma afirmação que uma pergunta. "É", Rodrigo confirmou. "Use para salvar ela. Use para dar a ela a melhor chance possível." O médico pegou o relógio com cuidado, como se segurasse algo sagrado. "Vou fazer tudo o que puder", ele prometeu. "Ela tem um lutador ao lado dela." E então desapareceu pelos corredores, deixando Rodrigo ali sentado, o pulso nu, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Uma das mulheres da comunidade se aproximou, os olhos marejados. "Você deu a única coisa que tinha", ela sussurrou. "A única ligação com quem você era." Rodrigo sorriu tristemente. "Eu descobri quem eu era. E descobri que não gosto muito daquela pessoa. Talvez seja a hora de ser alguém diferente." As palavras ficaram penduradas no ar, pesadas de significado. Isabela chegou correndo pelo corredor algumas horas depois, os olhos vermelhos de tanto chorar. Alguém havia ido buscá-la na escola e contado o que aconteceu. Ela se jogou nos braços de Rodrigo, soluçando contra seu peito. "A avó vai ficar boa?" Ela perguntou entre soluços. "Por favor, diz que ela vai ficar boa." Rodrigo segurou a menina com força, desejando poder prometer, desejando poder garantir. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: "Estamos fazendo tudo o que podemos. Os médicos estão cuidando dela. E ela é forte. Sua avó é a mulher mais forte que eu conheço." Isabela se afastou um pouco, olhando para o pulso nu de Rodrigo. "Você vendeu o relógio?" ela perguntou a voz pequena. Rodrigo acenou. Era o certo a fazer. Mas era sua única coisa valiosa. "Não era", Rodrigo disse, puxando a menina de volta para um abraço. "Eu tenho vocês. E isso vale mais que qualquer ouro do mundo." Eles ficaram ali, abraçados no corredor frio do hospital, esperando por notícias, esperando por um milagre. E pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Almeida rezou. Não sabia direito como fazer. Nunca tinha sido uma pessoa religiosa. Mas ali, naquele momento, ele rezou com cada fibra de seu ser. Rezou por uma velha teimosa que o acolhera quando ele não era nada. Rezou por uma menina que o encontrara no lixão e viu humanidade onde outros veriam apenas descarte. Rezou por uma segunda chance, não de riqueza ou status, mas de ser uma pessoa melhor. E enquanto o amanhecer lentamente coloria o céu lá fora, Rodrigo segurou Isabela nos braços e esperou. Esperou com a fé silenciosa de quem não tinha mais nada a perder.
ou talvez de quem finalmente havia encontrado algo que valia a pena lutar para manter. A cirurgia de Dona Conceição durou quase 6 horas. Foram 6 horas de agonia silenciosa, de Rodrigo segurando a mão trêmula de Isabela, de orações sussurradas por pessoas que mal se conheciam, mas estavam unidas por algo maior que elas mesmas. A sala de espera do hospital, com suas cadeiras desconfortáveis e paredes descascadas, havia se tornado um santuário improvável de esperança. Quando o médico finalmente apareceu, ainda usando a roupa de cirurgia, todos se levantaram de uma vez. O silêncio era tão pesado que Rodrigo podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Ela sobreviveu, o médico disse, e foi como se alguém tivesse aberto as janelas de uma sala abafada. As pessoas suspiraram. Algumas choraram, outras se abraçaram. A cirurgia foi bem sucedida, mas ela vai precisar de repouso prolongado e cuidados constantes. O coração dela está fraco, muito fraco. Rodrigo acenou, absorvendo cada palavra. Ela vai se recuperar completamente? O médico hesitou, e naquela pausa, Rodrigo entendeu tudo o que não estava sendo dito. Com cuidado adequado e seguindo todas as recomendações, ela pode ter muitos anos ainda pela frente, mas não será como antes. Ela precisará diminuir o ritmo. Nada de trabalho pesado, nada de estresse. Isabela apertou a mão de Rodrigo com tanta força que doeu. A gente cuida dela, a menina disse com uma convicção que não combinava com sua idade. A gente faz tudo o que precisar. O médico sorriu, tocado pela determinação da criança. Tenho certeza que sim. Podem vê-la daqui a algumas horas. Por enquanto, ela precisa descansar. Quando finalmente deixaram Rodrigo e Isabela entrarem no quarto, encontraram Dona Conceição pálida como papel, cercada por tubos e máquinas que apitavam suavemente. Ela parecia menor, mais frágil, como se a cirurgia tivesse tirado não só o problema do coração, mas também toda a armadura de força que ela sempre carregava. Os olhos da velha se abriram lentamente ao ouvir os passos. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios quando viu Isabela. Vim te buscar, vó, a menina disse, as lágrimas escorrendo livremente. Vim te buscar e levar você para casa. Dona Conceição estendeu uma mão trêmula, e Isabela a segurou com cuidado, como se fosse feita de vidro. Minha menina guerreira, a velha sussurrou, a voz rouca, sempre tão forte. Os olhos de Dona Conceição se moveram para Rodrigo, e havia algo diferente neles. Não era só gratidão, era reconhecimento, como se ela o visse pela primeira vez de verdade. Você vendeu o relógio, ela disse. Não era uma pergunta. Rodrigo acenou. Era a única coisa certa a fazer. Era sua única ligação com sua vida antiga. Talvez seja por isso que foi tão fácil largar. Dona Conceição fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, estavam marejados. Você é um homem bom, Rodrigo Almeida. Não importa o que aconteceu antes. Não importa quem você era. Hoje, aqui e agora, você é um homem bom. As palavras acertaram Rodrigo em cheio, porque eram as palavras que ele precisava ouvir. Não de Marcela, não de Fernando, não de ninguém de sua vida passada, mas de uma velha que o havia acolhido e de uma menina que o havia salvado. Os dias seguintes foram uma rotina de hospital. Rodrigo e Isabela se revezavam nas visitas, tentando manter a esperança viva enquanto Dona Conceição lentamente recuperava as forças. A comunidade inteira se mobilizou. Mulheres traziam comida para Isabela. Homens se ofereceram para consertar coisas na casa que precisavam de atenção. Era como se todos tivessem adotado aquela pequena família quebrada. Foi durante uma dessas noites no hospital, enquanto Isabela dormia numa cadeira ao lado da cama da avó, que Rodrigo teve a memória mais clara até então. Não veio em fragmentos. Veio completa, nítida, devastadora. Ele estava no escritório de sua mansão. Lembrava do cheiro de couro das poltronas importadas, do toque suave do tablet que usava para trabalhar. Marcela havia entrado, usando aquele perfume caro que ele sempre reconhecia. Fernando estava com ela. Rodrigo lembrava de estranhar. Por que Fernando estaria ali naquele horário?
Rodrigo, querido, Marcela havia dito com aquela voz aveludada. Preparei um drink especial para você, para comemorar o novo contrato. Que contrato? Rodrigo havia perguntado, confuso. O de Dubai. Fernando me contou. Parabéns, amor. Ele havia aceitado a taça. Claro que havia. Era sua esposa, seu melhor amigo. Por que desconfiaria? O gosto havia sido estranho, amargo. Mas ele bebeu mesmo assim, sem questionar. E então tudo começou a girar. Sua visão já limitada se tornou completamente borrada. Suas pernas falharam. Ele lembrava de cair, de ouvir risadas distantes. Risadas. Eles riam enquanto o veneno fazia seu trabalho. E depois, escuridão. E depois, o lixão. Rodrigo acordou na cadeira do hospital suando frio, seu coração disparado, suas mãos tremendo. Agora ele sabia. Sabia de tudo. Do plano, da traição, de como eles haviam tentado se livrar dele para ficarem com tudo que ele havia construído. Dona Conceição estava acordada, observando-o com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Você lembrou, ela disse simplesmente. Rodrigo acenou, incapaz de falar. E agora? Ela perguntou. Vai voltar lá? Vai buscar vingança? Não é vingança, Rodrigo disse, encontrando sua voz. É justiça. É verdade. É não deixar que pessoas ruins continuem fazendo coisas ruins. Dona Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Só não esqueça quem você é agora. Não deixe que a raiva transforme você de volta no que você era antes. Rodrigo olhou para a velha, para Isabela dormindo na cadeira, para o quarto simples do hospital onde ele havia passado tantas noites esperando. Eu não vou esquecer, ele prometeu. Nunca vou esquecer. 3 dias depois, Dona Conceição recebeu alta. O hospital havia ficado com o relógio como pagamento, mas o valor havia sido mais do que suficiente para cobrir todos os custos e ainda deixar um pequeno crédito para futuras consultas. Rodrigo carregou a velha no colo até o táxi que a comunidade havia conseguido pagar coletivamente. Cada pessoa havia dado o que podia, mesmo que fossem apenas algumas moedas. De volta à casa simples com suas goteiras e móveis gastos, Dona Conceição pareceu finalmente relaxar. Isabela não saiu do lado dela, trazendo água, ajeitando os travesseiros, contando histórias da escola. E Rodrigo ficou ali, observando aquela cena de amor tão puro que doía. Mas ele sabia que não podia ficar para sempre. Não mais. Agora que tinha a memória completa, tinha uma responsabilidade. Não só consigo mesmo, mas com todas as outras pessoas que Marcela e Fernando poderiam enganar ou prejudicar. Naquela noite, depois que Isabela finalmente adormeceu e Dona Conceição descansava tranquila, Rodrigo saiu de casa. Caminhou pelas vielas da comunidade, agora tão familiares quanto as linhas de sua própria mão. Pessoas o cumprimentavam, perguntavam de Dona Conceição, ofereciam ajuda. Ele havia se tornado parte daquele lugar. Havia se tornado seu Rodrigo, o homem que ajudava, que consertava coisas, que estava sempre presente. Rodrigo chegou a um telefone público na entrada da comunidade. Havia guardado algumas moedas para esse momento. Discou o número que sua memória recém-recuperada forneceu. O número de seu advogado, Dr. Paulo Mendes. Um homem sério, discreto, que sempre havia sido leal. O telefone tocou. 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Dr. Paulo, Rodrigo disse, a voz firme. É Rodrigo Almeida. O silêncio do outro lado foi absoluto. Depois uma respiração ofegante. Rodrigo? Mas você está... Eles disseram que você estava... Eles disseram o quê, doutor? Que eu estava desaparecido? A voz do advogado era um sussurro chocado. Rodrigo, todos pensam que você está... que você faleceu. Houve uma cerimônia. Sua esposa e o Fernando, eles disseram que você teve um acidente, que seu corpo foi encontrado num lugar terrível. Rodrigo sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a voz controlada. Eu preciso que o senhor venha me buscar amanhã. Vou mandar o endereço. E não conte para ninguém. Para ninguém, doutor. Entendeu? Rodrigo, o que aconteceu? O que eles fizeram com você? Amanhã eu explico tudo. Só venha. E traga papel e caneta. Vamos precisar fazer algumas denúncias.
Depois de desligar, Rodrigo ficou ali parado, olhando para a comunidade que havia se tornado seu lar. Sabia que quando voltasse para sua vida antiga, tudo mudaria. Não só para ele, mas para Dona Conceição e Isabela também, porque ele não ia simplesmente voltar e esquecer delas. Não depois de tudo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo e preparou o café como sempre fazia. Dona Conceição estava sentada na cama, mais forte que nos dias anteriores, mas ainda frágil. "Você vai hoje, não vai?" Ela perguntou sem rodeios. Rodrigo acenou. "Preciso ir. Preciso consertar as coisas. Mas eu volto. Isso é uma promessa." Dona Conceição sorriu tristemente. "Você não precisa prometer nada, moço. Você já fez mais por nós do que era obrigado. Salvou minha vida. Cuidou da Isabela. Nos deu esperança." "Não", Rodrigo disse, sentando ao lado dela. "Vocês que me salvaram. Vocês que me mostraram o que realmente importa. Vocês que me ensinaram a viver de verdade." Isabela apareceu na porta, os olhos inchados. Ela havia ouvido a conversa. "Você vai embora?" A menina perguntou, a voz trêmula. Rodrigo estendeu os braços e Isabela correu para eles, se jogando em seu abraço. "Só por um tempo", ele prometeu. "Tenho coisas para resolver, mas eu volto. E quando voltar, vou trazer alguém para vocês conhecerem. Minha filha. Acho que vocês duas vão se dar bem." "Você tem uma filha?" Isabela perguntou surpresa. "Tenho. Ela tem 15 anos e provavelmente está sofrendo muito achando que eu não existo mais." "Então você tem que ir mesmo", Isabela disse com a sabedoria simples das crianças. "Ela precisa de você." Às 11 da manhã, um carro preto e reluzente parou na entrada da comunidade. Era tão fora de lugar quanto um diamante na lama. As pessoas pararam para olhar, curiosas e desconfiadas. Carros assim não apareciam ali por nada de bom. Dr. Paulo Mendes saiu do carro, um homem na casa dos 60, de terno impecável e óculos de grau. Seus olhos procuraram pela viela até encontrarem Rodrigo, que vinha caminhando em sua direção. O advogado não conseguiu esconder o choque. O homem à sua frente estava magro, queimado de sol, vestindo roupas simples e remendadas, mas era inegavelmente Rodrigo Almeida. "Meu Deus", Dr. Paulo sussurrou. "O que fizeram com você?" Rodrigo olhou para trás, para a casa onde Dona Conceição e Isabela observavam da janela. Acenou para elas e as duas acenaram de volta, tentando sorrir apesar das lágrimas. "Me salvaram", Rodrigo disse simplesmente. "Me mostraram quem eu realmente sou." No carro, enquanto se afastavam da comunidade, Dr. Paulo não conseguia parar de fazer perguntas. Rodrigo contou tudo. O envenenamento, o lixão, Isabela o encontrando, Dona Conceição o acolhendo, a perda de memória, a recuperação gradual, o sacrifício do relógio. Dr. Paulo ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. "Rodrigo, isso é tentativa de assassinato, é conspiração. Precisamos ir direto para a polícia." "Não", Rodrigo disse firmemente. "Primeiro, vamos até minha casa. Quero ver os rostos deles quando descobrirem que estou vivo. Quero ouvir o que têm a dizer." O advogado hesitou. "Pode ser perigoso. Se eles tentaram uma vez, eles não vão tentar de novo. Não com você lá como testemunha. E não depois que eu contar tudo. Confie em mim, doutor." A mansão apareceu no horizonte, uma construção imponente, de vidro e mármore. Rodrigo havia esquecido quão grande era, quão ostensiva. Quando morava ali, aquilo era normal. Agora, depois de semanas numa casa de 3 cômodos com goteiras, parecia absurdo. O portão se abriu automaticamente, reconhecendo a digital do Dr. Paulo cadastrada no sistema. Eles subiram pelo caminho de pedras até a entrada principal. Rodrigo respirou fundo. Estava prestes a confrontar os 2 maiores traidores de sua vida. A porta foi aberta por uma empregada que Rodrigo não reconheceu. A mulher os olhou sem entender. "Boa tarde. Em que posso ajudar?" "Estou aqui para ver Marcela Almeida", Rodrigo disse, e havia algo em sua voz que fez a mulher estremecer. "A senhora está ocupada no momento. Se quiserem deixar um recado..." Dr. Paulo se adiantou, mostrando sua carteira de advogado.
Não é um pedido, é uma questão urgente. Avise a ela que o Dr. Paulo Mendes está aqui e que trouxe alguém que ela vai querer ver. A empregada hesitou, mas algo na seriedade do advogado a convenceu. Ela os deixou na sala de estar, aquele ambiente que Rodrigo conhecia tão bem. Os móveis haviam sido trocados, as cortinas eram diferentes. Era como se Marcela estivesse apagando cada traço dele da casa. Passos apressados vieram do corredor. Uma voz feminina chamando. Dr. Paulo, o que significa isso? Eu estava em uma reunião importante e... A voz morreu no meio da frase. Marcela Almeida havia entrado na sala e congelado ao ver Rodrigo ali, de pé, muito vivo, muito real. Seu rosto empalideceu. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela parecia estar vendo um fantasma. E, em certo sentido, estava. Oi, Marcela, Rodrigo disse calmamente. Surpresa em me ver? Outro conjunto de passos. Fernando entrou na sala falando ao celular. Parou abruptamente ao ver a cena. Rodrigo? Sua voz era um sussurro incrédulo. Mas você está... Você deveria estar... morto. Rodrigo completou. Eu também achei que estaria. Mas acontece que sou difícil de matar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do celular de Fernando caindo no chão de mármore. Marcela foi a primeira a se recuperar do choque. Seu rosto, momentos antes pálido, ganhou cor novamente. E não era a cor do remorso, era a cor da raiva. Como você ousa aparecer aqui? Ela cuspiu, a máscara de esposa perfeita finalmente caindo. Como ousa voltar depois de tudo? Rodrigo quase riu da audácia dela. Depois de tudo? Você me envenenou, Marcela. Vocês dois me envenenaram e me deixaram para morrer num lixão como se eu fosse lixo. E você tem a coragem de agir como se eu fosse o vilão aqui? Fernando finalmente encontrou sua voz. Rodrigo, eu não sei o que você pensa que sabe, mas... Eu sei tudo, Fernando. Lembrei de cada detalhe. A taça, o gosto amargo, suas risadas enquanto eu caía. Vocês pensaram que se livrariam de mim e ficariam com tudo. Minha empresa, minha fortuna, minha vida. Dr. Paulo havia sacado um gravador do bolso, registrando cada palavra. Vocês estão sendo gravados, ele avisou. Tudo o que disserem será usado como evidência. Marcela olhou para o gravador, depois para Fernando, depois de volta para Rodrigo, e então algo quebrou dentro dela. Talvez fosse o choque, talvez fosse a percepção de que havia perdido. Mas ela começou a falar. Você não merecia nada do que tinha, ela gritou, toda a compostura desaparecendo. Um homem cego, inútil, que herdou tudo sem fazer nada, enquanto eu que trabalhava, que me esforçava, ficava presa sendo sua babá. Rodrigo sentiu a raiva, mas manteve a calma. Então era sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. Era sobre liberdade, Marcela respondeu, as lágrimas agora escorrendo. Sobre poder viver minha vida sem ter que fingir que amava um homem que nem conseguia me ver direito. Cada palavra era uma faca, mas Rodrigo não se deixou abalar. E você, Fernando? O que você ganha com isso? Além da minha esposa, claro. Fernando parecia querer desaparecer. Rodrigo, nós... Foi um erro. Um erro terrível. Um erro? Rodrigo deu um passo em direção ao ex-amigo. Um erro é esquecer uma chave. Um erro é chegar atrasado. Vocês planejaram minha morte. Me envenenaram. Me descartaram num lixão para apodrecer. Isso não é erro. Isso é maldade pura. Fernando recuou as mãos tremendo. Nós não queríamos que você sofresse. O veneno era para ser rápido, indolor. Mas não foi, Rodrigo disse, a voz baixa mas carregada de emoção. Acordei no meio do lixo, cercado de urubus, sem memória, sem nada. Vocês sabem o que é acordar sem saber quem você é? Sem saber por que está ali. Dr. Paulo se aproximou, tocando o ombro de Rodrigo. Acho que já temos o suficiente. Vamos à polícia. Mas Rodrigo ainda não tinha terminado. Onde está Júlia? Ele perguntou. Onde está minha filha? Marcela limpou as lágrimas com raiva. Ela não está aqui. Está na casa da minha mãe. E não vai querer ver você. Contamos a ela que você teve um acidente, que sofreu.
Ela já fez o luto. Não vamos deixar você destruir a paz dela. Rodrigo sentiu o coração apertar. Sua filha havia chorado por ele, havia sofrido, e tudo era mentira construída por essas duas pessoas. Eu vou vê-la, ele disse com firmeza, e vou contar a verdade. Ela merece saber. Você não tem provas, Fernando disse, tentando recuperar algum controle. É sua palavra contra a nossa, Dr. Paulo. Sorriu, um sorriso que não tinha nada de amigável. Na verdade, com a confissão gravada que acabamos de obter, temos provas mais que suficientes. Mas, além disso, vamos solicitar exumação do corpo que vocês alegaram ser do Rodrigo. Vamos investigar todos os documentos que assinaram em nome dele. Vamos revirar cada pedra até que toda a verdade venha à tona. Marcela e Fernando se entreolharam, o pânico evidente. Vocês não podem fazer isso, Marcela sussurrou. Podemos e vamos, Dr. Paulo respondeu. E sugiro que contratem bons advogados. Vocês vão precisar. Rodrigo olhou uma última vez para os dois. Pessoas que ele havia amado, em quem havia confiado, e sentiu apenas pena. Pena de vidas tão vazias que precisavam destruir outros para se sentirem completas. Vamos, doutor, ele disse virando as costas. Já vi o que precisava ver. Enquanto saíam da mansão, Rodrigo ouviu Marcela gritando atrás deles, mas não se virou. Aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Agora, precisava escrever um novo. No carro, Dr. Paulo dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Para onde agora? Polícia? Hospital, Rodrigo disse. Quero ver minha filha primeiro. Ela precisa saber que estou vivo. Que seu pai voltou. A casa da mãe de Marcela ficava em Moema, um bairro elegante. Dr. Paulo estacionou em frente a um prédio moderno. Rodrigo respirou fundo antes de sair do carro. Estava prestes a reencontrar sua filha, a menina que ele havia deixado, mesmo que não por escolha própria. A avó de Júlia atendeu o interfone, a voz desconfiada. Quando reconheceu o Dr. Paulo, permitiu que subissem. Mas quando a porta do apartamento se abriu e ela viu Rodrigo, quase desmaiou. Isso não é possível, ela sussurrou. Você está vivo, Rodrigo completou. E preciso ver Júlia. Por favor. A mulher hesitou, mas algo no rosto de Rodrigo a convenceu. Ela abriu a porta completamente. Ela está no quarto. Mas, Rodrigo, ela acredita que você faleceu. Isso vai ser um choque. Eu sei. Mas ela merece a verdade. Rodrigo caminhou pelo corredor até o quarto indicado. Bateu na porta suavemente. Júlia? É o pai. Posso entrar? Houve um silêncio absoluto. Depois, passos apressados. A porta se abriu bruscamente e lá estava ela. Júlia, sua filha, mais alta do que ele lembrava. O rosto mais maduro, mas eram os mesmos olhos. Os olhos que ele havia visto pela última vez quando ela tinha apenas alguns meses, antes de sua cegueira completa. Júlia olhou para ele como se estivesse vendo um milagre, ou um pesadelo. Suas mãos foram ao rosto, tremendo. Pai! Sua voz era um sussurro quebrado. Mas você... Eles disseram... Era mentira, Rodrigo disse, as lágrimas finalmente caindo. Tudo era mentira, filha. Eu estou aqui. Estou vivo. Júlia deu um passo em direção a ele, depois outro, e então correu, se jogando em seus braços com uma força que quase o derrubou. Ela chorava descontroladamente, o corpo sacudindo com os soluços. Eu sabia, ela dizia entre lágrimas. Eu sabia que algo estava errado. A história não fazia sentido. Mas a mamãe insistia e eu... Está tudo bem, Rodrigo assegurou com força, sentindo anos de distância se dissolvendo naquele abraço. Está tudo bem agora. Eu voltei. E tenho muito para te contar. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filha reunidos depois de um pesadelo que parecia não ter fim. Quando finalmente se separaram, Júlia segurou o rosto do pai com as mãos, como se precisasse ter certeza de que ele era real. O que aconteceu, pai? Onde você esteve? Rodrigo sentou com ela na cama e começou a contar. Contou sobre o envenenamento, sobre acordar no lixão, sobre Isabela e Dona Conceição, sobre aprender a viver sem memória,
sobre recuperar sua identidade aos poucos. Contou tudo, sem poupar detalhes. Júlia ouvia com os olhos arregalados, a raiva crescendo a cada revelação. A mamãe fez isso? E o Fernando? Eles tentaram te matar? Tentaram, mas não conseguiram. E agora vão pagar por isso. Júlia abraçou o pai novamente, mais forte dessa vez. Eu vou testemunhar. Vou contar tudo o que vi. As mentiras, as inconsistências. Eu vou ajudar você. Rodrigo sorriu, o coração transbordando de orgulho e amor. Obrigado, filha. Mas agora, eu quero que você conheça alguém. 2 pessoas muito especiais que me ajudaram quando eu não tinha nada. Quem? Uma menina mais ou menos da sua idade. E a avó dela. Elas me salvaram, Júlia. De verdade. E acho que vocês vão se dar muito bem. Júlia sorriu através das lágrimas. Então quando vamos conhecê-las? Em breve. Muito em breve. 3 dias depois de prestar depoimento na polícia, depois de iniciar o processo legal contra Marcela e Fernando, depois de começar a reconstruir sua vida, Rodrigo voltou à comunidade. Mas dessa vez não voltou sozinho. Júlia estava com ele, nervosa, mas curiosa. O contraste entre as 2 realidades era gritante. Júlia, com suas roupas de marca e celular caro, caminhando pelas vielas estreitas onde crianças descalças brincavam na lama. Mas ela não demonstrou desprezo. Pelo contrário, havia curiosidade genuína em seus olhos. É aqui que você ficou? Ela perguntou, olhando ao redor. Foi aqui que eu aprendi a viver, Rodrigo corrigiu. Eles chegaram à casa de Dona Conceição. Isabela estava no quintal, ajudando a avó a estender roupas. Quando viu Rodrigo, seu rosto se iluminou. Seu Rodrigo voltou. Ela gritou correndo em direção a ele. Rodrigo a pegou no ar, girando com... Ela? Júlia observava a cena com um sorriso. Isabela, Rodrigo disse colocando a menina no chão. Essa é Júlia, minha filha. Júlia, essa é Isabela, a menina que me encontrou no lixão e me salvou. As 2 meninas se olharam por um momento. Eram tão diferentes, uma de um mundo, outra de outro. Mas então Isabela estendeu a mão, um sorriso largo no rosto. Oi, seu pai é muito legal. Ele conserta tudo que quebra. Júlia pegou a mão oferecida, rindo. Ele nunca consertou nada lá em casa. Acho que aqui ele aprendeu. Dona Conceição se aproximou, mais forte agora, mas ainda se movendo devagar. Olhou para Júlia com aquele olhar que parecia ver a alma das pessoas. Então você é a filha dele. Pode ver que tem os olhos do pai. Júlia sorriu. A senhora é Dona Conceição. Meu pai falou muito sobre a senhora. Obrigada por cuidar dele. A velha acenou com a mão, dispensando o agradecimento. Ele se pagou. Salvou minha vida quando eu achei que ia partir. Estamos quites. Não, Rodrigo disse firmemente. Nunca vamos estar quites, porque vocês me deram algo que dinheiro não compra. Me deram uma família de verdade. Naquele momento, ali naquele quintal simples, com 2 meninas de mundos diferentes começando a conversar, com uma velha sábia observando e com um homem que havia perdido tudo para encontrar o que realmente importava, algo mágico aconteceu. Uma ponte se formou. Uma conexão que transcendia classe, dinheiro ou circunstâncias. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e mudanças. Marcela e Fernando foram presos preventivamente enquanto o processo seguia. As acusações eram graves. Tentativa de homicídio, conspiração, fraude. A mídia cobriu o caso com voracidade e Rodrigo se viu no centro de uma tempestade de atenção que ele não queria, mas sabia ser necessária. Júlia se mudou definitivamente para viver com ele. Rodrigo alugou um apartamento em Pinheiros, menor que a mansão, mas confortável. E mais importante, tinha um quarto de hóspedes que rapidamente se tornou o quarto de Isabela nos finais de semana, quando a menina vinha passar o tempo com Júlia. As 2 haviam se tornado inseparáveis. Júlia ensinava Isabela sobre coisas que a menina nunca havia tido acesso. Computadores, inglês, arte. Isabela ensinava Júlia sobre coisas que ela nunca havia precisado saber. Empatia real, gratidão pelas pequenas coisas, força diante da adversidade. Dona Conceição visitava com frequência, sempre reclamando que o apartamento era grande demais
e que Rodrigo estava gastando dinheiro à toa. Mas Rodrigo via o orgulho escondido em seus olhos quando ela observava as duas meninas juntas, rindo, estudando, simplesmente sendo jovens. Foi durante uma dessas visitas que Rodrigo fez o anúncio que havia planejado há semanas. Dona Conceição e Isabela. Ele chamou as duas para a sala. Tenho algo para contar. As duas se sentaram, Isabela curiosa e Dona Conceição desconfiada. Eu conversei com meus advogados e com a prefeitura. Estou iniciando um projeto na comunidade. Vamos reformar as casas, instalar saneamento básico adequado, criar uma escola comunitária. Vai levar tempo, mas vai acontecer. Isabela pulou da cadeira, os olhos brilhando. Sério? Uma escola de verdade? De verdade, com professores qualificados, material didático, merenda, tudo o que vocês merecem e nunca tiveram. Dona Conceição limpou os olhos discretamente. Você não precisa fazer isso, moço. Já fez demais, preciso sim. Aquela comunidade me salvou. Agora é minha vez de retribuir. E não é caridade, Dona Conceição. É justiça. É dar às pessoas as ferramentas que elas precisam para construir suas próprias vidas. Júlia se aproximou, colocando a mão no ombro do pai. E eu vou ajudar. Quero fazer trabalho voluntário lá. Ensinar o que eu sei. Aprender o que eu não sei. Rodrigo olhou para a filha, o coração transbordando de orgulho. Ela havia mudado tanto nessas semanas. A menina distante e presa ao celular havia se transformado numa jovem consciente, engajada, real. O julgamento de Marcela e Fernando aconteceu 6 meses depois. Rodrigo estava preparado para testemunhar, tinha todas as provas necessárias, mas no final não precisou de muito. A dupla, diante da evidência esmagadora, decidiu fazer um acordo. Confessaram tudo em troca de penas reduzidas. Marcela recebeu 8 anos, Fernando, 10. Ambos teriam que indenizar Rodrigo pelos danos causados, mas ele já havia decidido que todo esse dinheiro iria para projetos sociais na comunidade que o havia acolhido. No dia da sentença, Rodrigo estava sentado no tribunal com Júlia de um lado e Dr. Paulo do outro. Dona Conceição e Isabela estavam nas cadeiras de trás, presentes como testemunhas silenciosas da justiça sendo feita. Quando o juiz bateu o martelo, declarando o veredito final, Rodrigo não sentiu a satisfação que esperava. Não havia alegria na queda daquelas duas pessoas, mesmo depois de tudo que fizeram. Havia apenas um sentimento de fechamento, de um capítulo finalmente terminado. Lá fora, depois da sentença, repórteres cercaram Rodrigo querendo declarações. Ele manteve a calma e falou apenas o necessário. Justiça foi feita, mas o que realmente importa não é a punição deles, mas o que construímos a partir daqui. Aprendi que riqueza não está em contas bancárias, mas em conexões humanas reais, em pessoas que te acolhem quando você não tem nada, em amor que não pede nada em troca. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. O projeto na comunidade começou a tomar forma. Rodrigo estava lá todos os dias, supervisionando obras, conversando com moradores, ouvindo necessidades. Não era mais o milionário, cego que observava de longe. Era Rodrigo, o homem que entendia o que era não ter nada e por isso valorizava tudo. A casa de Dona Conceição foi uma das primeiras a ser reformada. Novos cômodos, telhado novo, piso adequado, banheiro completo. A velha chorou quando viu o resultado, mas eram lágrimas de alegria. Você exagerou, moço, ela disse, passando a mão pelas paredes lisas e pintadas. Impossível exagerar com quem me deu uma segunda chance de vida. A escola comunitária foi inaugurada num sábado ensolarado. Centenas de pessoas compareceram. Crianças corriam pelo pátio novo experimentando os brinquedos do parquinho, que Júlia havia ajudado a escolher. Adultos visitavam as salas de aula, tocando as carteiras novas com reverência. Rodrigo fez um discurso breve, porque nunca foi bom com palavras públicas, mas falou do coração. Essa escola representa mais que educação. Representa esperança. Representa a crença de que todos merecem uma chance. Eu tive minha segunda chance graças às pessoas daqui. Agora, espero que essa escola dê a vocês e suas crianças as chances que merecem. Isabela foi uma das primeiras alunas matriculadas.
Ela prosperou ali, suas notas melhorando, sua confiança crescendo. Júlia ia toda semana ajudar como tutora voluntária e as duas meninas se tornaram exemplos vivos de como mundos diferentes podiam não só coexistir, mas se enriquecer mutuamente. Foi num domingo, quase um ano depois de acordar no lixão, que Rodrigo voltou àquele lugar. Não sozinho. Levou Júlia, Isabela e Dona Conceição com ele. O lixão havia sido desativado meses atrás por ordem municipal. Agora era um terreno baldio coberto de mato. Mas Rodrigo sabia exatamente onde havia despertado, o lugar onde sua antiga vida terminou e a nova começou. Foi aqui, ele disse, parado naquele exato ponto. Foi aqui que eu acordei sem saber quem era. Sem saber que seria salvo por uma menina corajosa. Isabela segurou sua mão. E foi aqui que eu achei um amigo, alguém que precisava de ajuda. Dona Conceição olhou ao redor, o rosto pensativo. Lugares assim não deveriam existir. Mas se algo bom pode nascer de um lugar tão ruim, então talvez haja esperança para tudo. Júlia abraçou o pai. Você sempre me disse que não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher quem nos tornamos depois. Acho que finalmente entendo o que isso significa. Rodrigo olhou para as 3 pessoas ao seu redor. Sua família. Não a família que nasceu com ele, mas a família que escolheu e que o escolheu de volta. E percebeu que Júlia tinha razão. Ele não havia escolhido ser envenenado, ser descartado, perder sua memória. Mas havia escolhido como reagir. Havia escolhido aprender. Havia escolhido crescer. 6 meses depois, numa manhã fria de julho, Rodrigo recebeu uma notícia inesperada. Marcela queria vê-lo. Havia solicitado uma visita na prisão. Ele hesitou por dias antes de decidir ir. Não por ela, mas por si mesmo, para fechar completamente aquele capítulo. A sala de visitas era fria e impessoal. Marcela apareceu do outro lado do vidro, vestindo o uniforme da prisão, o rosto sem maquiagem, os cabelos presos de qualquer jeito. Era uma versão de Marcela que Rodrigo nunca havia visto. Uma versão humana, vulnerável. Eles pegaram os telefones que permitiam a comunicação através do vidro. Rodrigo, ela começou, a voz trêmula. Obrigada por vir. Ele apenas acenou esperando. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas eu precisava que você soubesse. Eu me arrependo. De verdade. Cada dia aqui dentro eu penso no que fiz. Na pessoa que eu me tornei. Rodrigo observou o rosto dela, procurando sinais de manipulação. Mas tudo que viu foi arrependimento genuíno. Por que você fez isso, Marcela? Eu te dei tudo. Te amei. Ela limpou as lágrimas com as mãos. Eu não amava você. Nunca amei. Me casei por dinheiro e status. E quanto mais tempo passava, mais eu me odiava por isso. Mais eu odiava você por me fazer sentir tão pequena. Mas o problema nunca foi você. Foi sempre eu. Minha ganância. Minha covardia. Rodrigo respirou fundo. Você me deixou num lixão para morrer. Quase conseguiu. Se não fosse por uma menina de 10 anos, eu teria apodrecido ali. Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Mas queria que você soubesse que, de alguma forma estranha, você foi melhor para mim do que eu jamais fui para você. Porque depois de tudo isso, você ainda teve compaixão. Ainda escolheu não me destruir completamente quando poderia. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Eu não fiz isso por você, fiz por mim. Porque aprendi que guardar ódio só envenena quem guarda. E eu já fui envenenado uma vez. Não vou envenenar a mim mesmo com raiva. Marcela acenou, as lágrimas agora caindo livremente. Você sempre foi, melhor do que eu merecia. E espero que Júlia saiba disso. Que ela tenha o pai que eu nunca permiti que ela tivesse. Ela sabe. E está se tornando uma mulher incrível, sem nenhum crédito seu. As palavras eram duras, mas verdadeiras, e Marcela as aceitou sem protestar. Cuida dela, Marcela pediu, e de você. Seja feliz, Rodrigo, de um jeito que eu nunca consegui ser. Rodrigo se levantou, preparado para ir embora. Já estou sendo, ele disse. Encontrei uma família de verdade. Pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que tenho.
Você nunca vai entender isso, Marcela. Mas espero que um dia encontre alguma paz. E com isso, ele desligou o telefone e se virou. Não olhou para trás. Não precisava. A primavera chegou trazendo flores e renovação. O projeto na comunidade havia expandido muito além das expectativas iniciais. Além da escola, agora havia uma clínica de saúde, um centro comunitário, uma biblioteca. Rodrigo havia investido não só dinheiro, mas tempo e coração. Foi durante uma festa na escola, celebrando o primeiro aniversário de sua inauguração, que algo especial aconteceu. Rodrigo estava conversando com alguns pais quando Dona Conceição se aproximou, um envelope na mão. Isso aqui é para você, ela disse, entregando o envelope. O que é? Abre. Dentro havia um desenho feito por Isabela. Era simples, mas poderoso. Mostrava um homem caído entre lixo, uma menina estendendo a mão e depois os dois de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Embaixo, em letras cuidadosas, estava escrito: "Obrigada por me mostrar que herói de verdade é quem levanta quando cai." Rodrigo sentiu os olhos marejar. Ela desenhou isso sozinha, Dona Conceição disse com orgulho. Disse que queria que você soubesse que você é o herói dela. Mesmo sendo cego, mesmo tendo caído, porque você levantou. Não foi Rodrigo quem respondeu. Não conseguia falar com o nó na garganta. Apenas abraçou a velha, agradecendo silenciosamente por tudo. Júlia apareceu correndo, segurando um troféu pequeno. Pai, Isabela ganhou o concurso de redação da escola. Ela escreveu sobre o dia que te encontrou. Rodrigo procurou por Isabela com os olhos e a encontrou cercada de amigos, o rosto vermelho de timidez, mas brilhando de felicidade. Ela olhou para ele e acenou, e Rodrigo acenou de volta, o coração transbordando. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico no lixão. A vida de Rodrigo era completamente diferente agora. Ele ainda era rico, ainda tinha sua empresa, mas tudo isso ocupava um espaço muito menor em sua vida. O que realmente importava eram as sextas-feiras à noite na casa de Dona Conceição, jantando arroz e feijão e conversando sobre tudo e nada. Eram os sábados na escola comunitária, vendo crianças aprendendo e crescendo. Eram os domingos com Júlia, simplesmente curtindo a companhia uma do outro. Rodrigo havia aprendido a ver de verdade, mesmo sendo cego. Havia aprendido que riqueza não tinha nada a ver com dinheiro. Havia aprendido que família era quem estava ao seu lado nos piores momentos, não só nos melhores. Havia aprendido que a vida podia te derrubar no lugar mais sujo do mundo, mas que sempre havia chance de recomeçar se você estivesse disposto a aceitar ajuda. Foi numa tarde de verão, caminhando pelo que antes era o lixão, e agora estava se transformando num parque, que Rodrigo teve uma conversa que resumiria tudo. Uma jornalista o havia procurado para fazer uma matéria sobre sua história. Depois de várias perguntas sobre a traição, o envenenamento, o processo, ela fez a pergunta final. Depois de tudo que passou, o que o senhor diria que é a coisa mais importante que aprendeu? Rodrigo pensou por um momento, sentindo a brisa quente no rosto, ouvindo o riso de crianças brincando ao longe. Aprendi que a vida tem uma forma engraçada de nos ensinar o que realmente importa. Eu tinha tudo: dinheiro, status, poder. Mas estava vazio. Tive que perder tudo, ser descartado como lixo, acordar sem saber quem eu era, para finalmente aprender a viver de verdade. Aprendi que somos salvos não pela riqueza que acumulamos, mas pelo amor que damos e recebemos. E que família não é sangue. É escolha. É estar presente. É erguer o outro quando ele cai. A jornalista parou de escrever, os olhos marejados. Essa é uma lição bonita. É a única lição que importa. Naquela noite, Rodrigo estava em casa com Júlia, Isabela, que havia ficado para dormir, e Dona Conceição, que ultimamente passava mais tempo lá do que em sua própria casa recém-reformada. Estavam todos na sala, assistindo a um filme que Isabela havia escolhido. Rodrigo olhou ao redor, para aquelas 3 pessoas que haviam se tornado seu mundo. Júlia, sua filha que ele havia recuperado e que agora realmente conhecia. Isabela, a menina corajosa que o havia salvo e que ele ajudava a crescer.
Dona Conceição, a velha sábia que lhe dera abrigo e lições de vida, e percebeu que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Havia encontrado propósito, havia encontrado amor verdadeiro, havia encontrado paz. O lixão onde tudo havia começado estava agora quase completamente transformado. Árvores haviam sido plantadas, grama crescia verde e exuberante. Um parque infantil colorido ocupava o espaço onde Rodrigo havia despertado entre urubus. Bancos de madeira ofereciam lugares para descanso. Era como se a própria terra estivesse sendo redimida, transformada de um lugar de descarte num lugar de vida. Rodrigo visitava o parque com frequência. Não por nostalgia mórbida, mas como lembrete. Lembrete de onde esteve, de quão baixo caiu e de quão alto conseguiu subir novamente. Numa dessas visitas, acompanhado de sua neta, uma criança que ele nunca havia imaginado que teria quando estava sendo descartado naquele mesmo lugar, ela fez uma pergunta simples, mas profunda. "Vovô?", ela disse, a mão pequena segurando a dele. "Foi aqui que sua história mudou?" Rodrigo se ajoelhou ao lado da menina, tocando a grama sob seus pés. A mesma terra que havia sido coberta de lixo agora dava vida a plantas. A mesma terra onde ele quase morrera agora era lugar de alegria e recomeço. "Foi aqui que tudo terminou", ele disse suavemente. "E foi aqui que tudo recomeçou. Às vezes, minha querida, a gente precisa chegar no fundo do poço para entender o valor de cada degrau na subida." A menina pensou por um momento, então abraçou o avô com força. "Eu gosto dessa história, porque você não desistiu." Rodrigo a apertou contra o peito, sentindo o peso das palavras dela. "Não", ele disse. "Não desisti. E sabe por quê? Porque tive ajuda. Tive pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Tive amor quando achei que só havia ódio no mundo. Essa é a verdadeira lição, minha neta. Ninguém se salva sozinho. A gente se salva juntos." O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons laranja e rosa. As crianças que brincavam no parque começavam a ser chamadas para casa. O dia estava terminando, mas de forma suave, bonita, cheia de promessas para o amanhã. Rodrigo se levantou, pegando a neta pela mão. Júlia os esperava perto do portão do parque, conversando com Isabela, que agora estava na faculdade estudando pedagogia. Dona Conceição, mesmo com seus 80 e poucos anos, ainda vinha às vezes, sentando nos bancos e observando a vida acontecer. Enquanto caminhavam em direção a elas, Rodrigo olhou para trás uma última vez, para o parque que antes era lixão, para o lugar onde sua antiga vida morrera e a nova nascera, e sorriu, porque finalmente entendia. A riqueza que ele havia acumulado antes era apenas isso, acúmulo. Mas a riqueza que tinha agora era multiplicação. Cada vida que tocava através dos projetos sociais, cada criança que aprendia na escola comunitária, cada família que tinha uma casa melhor, cada conexão humana verdadeira que fazia. Isso sim era riqueza de verdade. O mundo que antes o havia descartado agora florescia ao seu redor. E ele florescia junto, não como o homem que era, mas como o homem que havia se tornado. Um homem que sabia o valor de uma mão estendida. Um homem que entendia que ser resgatado não era fraqueza, mas a mais profunda forma de força. Um homem que havia sido salvo não pela riqueza que carregava, mas pelo amor que encontrou no lugar mais improvável do mundo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, sobre a comunidade que o acolhera, sobre o parque que simbolizava renascimento, Rodrigo Almeida caminhava para casa, para sua família, para sua vida. Uma vida que valia a pena viver. Porque no fim, não importava quanto dinheiro ele tinha no banco, importava quantas vidas ele tocava, quantos sorrisos ele ajudava a criar, quanto amor ele dava e recebia. E nessa conta, Rodrigo Almeida era o homem mais rico do mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Isabela e Dona Conceição tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de queda, resgate e renascimento,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história de redenção e amor verdadeiro. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que sempre há esperança, mesmo nos lugares mais improváveis. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.